Será que um milagre vai acontecer até o sábado? Paulinho relacionado para a viagem do Palmeiras a Porto Alegre e depois, claro, jogadores que vão a Lima para a decisão da Libertadores no próximo sábado. Será que Abel Ferreira preparou um plano, assim como foi no Mundial de Clubes, pro Paulinho pelo menos jogar 15, 20 minutos e tentar ajudar o Palmeiras a conquistar o tetracampeonato da América? Então fica aqui comigo neste vídeo que eu conto tudo pra você daquilo que eu soube nas últimas horas e também Abel Ferreira praticamente definiu o time que vai entrar em campo contra o Flamengo. Será que vai dar certo? Esse é o plano que vocês esperavam? Então, fica aqui comigo no canal do Facincani, que tem apoio sempre da Start. Nesta terça tem Palmeiras e Grêmio pelo Campeonato Brasileiro. O Palmeiras largou mesmo a competição? O que você acha que vai acontecer? Flamengo vai matar o campeonato ou o Palmeiras vai ganhar uma sobrevida? Participe aqui com a gente na Start. Faça aquela fezinha, aquele palpite campeão com o link que está fixado aí nos comentários pra vocês, tá bom? Tenho certeza que você vai ajudar, quem sabe, o Verdão a resgatar essa alma perdida nos últimos jogos e por que não sonhar com o próximo sábado, onde aí sim eu quero ver se você é bom de palpite, se o Verdão vai conquistar o tetracampeonato da América. Bora com a gente aqui na Start e vem pra esse conteúdo. Meu amigo ligado aqui comigo no canal do Facincani, por gentileza, já chega aqui pra deixar esse like maravilhoso no vídeo. Hype o vídeo aqui embaixo também, é super importante, tá bom? Use a opção de hypar o vídeo, tá certo? Se inscreva aqui no canal, me siga aqui no meu Instagram também, porque eu sei que tem muita gente curiosa a partir de agora, ansiosa. Semana da final da Libertadores no próximo sábado em Lima contra o Flamengo. Apesar de ter jogo nesta terça pelo Campeonato Brasileiro, técnico Abel Ferreira já abriu mão da competição, Palmeiras vai super remendado para Porto Alegre jogar contra a equipe tricolor, né? Obviamente o Grêmio, que também não aspira mais nada nesta competição, metade do elenco vai para lá, metade ficou em São Paulo e obviamente todo mundo se encontra em Lima a partir da próxima quarta-feira. Uma estratégia em que o técnico do Palmeiras praticamente deixa desenhado pra vocês. Será que é um blefe? Será que o Abel já jogou all-in, deu as cartas e aí, meu irmão, é um Palmeiras que vai ter que assumir essa responsa pra decisão contra a equipe do Flamengo? Time tá pronto? Time vai ter algum tipo de novidade? Mas em especial, um nome chamou muito atenção, tá certo? Na lista de relacionados lá pra Porto Alegre. Atacante Paulinho, que muitos dizem que até o nome dele foi colocado por alguns colegas recentemente como um provável elemento surpresa para a decisão do sábado. Então é disso que a gente vai falar aqui nesse vídeo e claro também destrinchar qual que vai ser esse plano do técnico Abel Ferreira para o jogo contra o Flamengo. Porque, de verdade, o Campeonato Brasileiro, na minha modesta opinião, é uma questão de tempo de terminar em favor do Flamengo devido a essas rameladas recentes do Palmeiras, em que 12 pontos foram disputados e o Verdão somou apenas 2. Empatou ridicularmente contra o Vitória em casa e pior ainda também no final de semana contra o Fluminense no 0-0. Palmeiras que inclusive não faz gol desde a derrota para o Mirassol. Ou seja, olha lá há quanto tempo, há quase 6 horas que o Palmeiras não consegue furar a rede do adversário, porque derrota para o Santos 1-0, 0-0 o jogo contra o Vitória e também esse 0-0 contra o Fluminense é evidentemente uma grande preocupação às vésperas da final da Libertadores. Mas enfim, pessoal, já sabe, aqui no canal do Facincani que tem apoio da Guerap Pacaembu, academia de palmeirense para palmeirense, por isso que é parceiro aqui do canal do Facincani, academia que você chega lá, marca o seu horário,
aqui na região da Zona Oeste de São Paulo. Você, vai ter atendimento personalizado no seu treino. Não é academia lotada, muito pelo contrário, apenas 5 alunos por hora. Portanto, atendimento personalizado para você, ficar com aquele shape super bacana. Tem nutricionista à sua disposição. Tem, obviamente, também massagista para você dar aquele talento nas costas. Tem máquina de whey protein para você se hidratar e da Parmalat, hein? Para relembrar bons tempos do Palmeiras. Aparelhagem de primeira qualidade, ou seja, quer um treino seguro e com aquela baita economia, vem aqui na Get Up, entra aqui no Instagram dos caras, fale que veio do canal do Facincani, que evidentemente tem desconto especial na sua matrícula, tá certo, gente? Porque é o seguinte, o Palmeiras que vai jogar contra o Grêmio nesta terça-feira é um Palmeiras que já não tá mais nem aí pro Campeonato Brasileiro. Time completamente reserva. O cenário poderia ter sido outro. Achei a entrevista coletiva do Abel no sábado, lógico, vão entender como estratégia, mas na minha visão não foi bacana, porque praticamente enganou o torcedor nesses últimos jogos, né? Se o Palmeiras largou o campeonato, se a intenção era essa, ou seja, todo mundo que lotou o Allianz, despedida do Palmeiras desta temporada de casa. Por quê? O Palmeiras, depois do jogo contra o Fluminense, pega a Grêmio fora, final da Libertadores, vai jogar contra o Atlético Mineiro fora, e aí depois o Palmeiras encerra a participação no campeonato contra o Ceará fora de casa. 3 jogos em sequência de Brasileiro fora de casa, ou seja, o Palmeiras não vê mais a torcida. E se ganhar, se Deus quiser, a final da Libertadores, já vai direto pra Doha, no Catar. Ou seja, o Palmeiras não pega mais o seu torcedor no colo ou vice-versa pra se apoiarem, seja para comemorar a vitória numa hipotética decisão da Libertadores ou então para tentar dar um último resgate no Campeonato Brasileiro, se matematicamente ainda tiver chance depois da decisão da Libertadores. Então, um papelão que o Palmeiras fez. E na minha visão, achei que essa história de largar campeonato, tentar jogar pressão contra o Flamengo. O Flamengo é um time acostumado a esse tipo de pressão. É um time cascudo do Felipe Luiz, é um time que venceu recentemente Copa do Brasil, Campeonato Carioca, diferente deste atual elenco do Palmeiras que está sendo reformulado, que não venceu ainda com a camisa do Palmeiras. Portanto, esse elenco tinha que ter aproveitado esses últimos jogos para vencer, para se mostrar competitivo, aprender, claro, e galgar a ser campeão e chegar ainda mais pronto para a final da Libertadores. Lógico que a final da Libertadores é um outro planeta, é um outro cenário, é um outro jogo, obviamente completamente diferente do que o Palmeiras tem feito no Campeonato Brasileiro, mas poderia chegar numa condição muito melhor para o sábado e dando mais expectativa de um jogo seguro para o torcedor. Mas enfim, o que eu quero dizer é, o Palmeiras que joga contra o Grêmio, Marcelo Lomba, Giai, Benedetti, Mikael e Jefité, ou seja, uma defesa que, pelo amor de Deus, né? Aníbal Moreno, que se escalou agora entre os reservas pelo péssimo futebol, junto com Emiliano Martínez, outro que me decepcionou demais. Maurício, água de salsicha por enquanto no Palmeiras, hein, Maurício? Vamos acordar um pouquinho porque sábado vamos precisar de você na decisão? Vamos ver se você faz alguma coisa contra o Grêmio e entende o tamanho do Palmeiras? Junto com o Felipe Anderson, outro, por enquanto, zero à esquerda na equipe. Será que esses dois não podem chamar um pouquinho de responsa para ver se o Palmeiras tem esperança no banco de reservas no final de semana? Sosa e Bruno Rodrigues. A provável escalação do Palmeiras contra o Grêmio vai ser essa, e aí que tem a pegadinha. Já que o Abel levou esse time e reservas que foram os moleques pro banco diante do Grêmio, como é que ele vai formar esse banco, já que, foi o Luiz Sá e o Aranha para serem opções, né? Aí a gente pega no meio-campo Larson, o Maurício, Aníbal Moreno, Emiliano Martínez, o Felipe Anderson, esses vão jogar, né? E ali no ataque, Luigi, Facundo Torres, que consegue agora ser reserva do reserva no Palmeiras, Riquelme, Felipe e Belé. Ou seja, um Palmeiras que vai fazer um banco muito desfigurado, muito parecido com o que foi contra o Santos. E chama a atenção aí sim de muita gente. O Everton ainda segue lesionado. Será que o Everton já vai pro banco contra o Grêmio, assim como pode ser novidade no jogo contra o Flamengo no banco de reservas? Tá? Chama a atenção Lucas Evangelista na viagem. Esse descartado, evidentemente, porque o Lucas Evangelista acabou de operar a coxa, recuperação somente a partir do final de janeiro para fevereiro para voltar a jogar. E aí o nome do Paulinho, que eu vou falar depois sobre o que eu obtive de informação. Paulinho relacionado. Paulinho que já está treinando com bola.
tá? Fazendo atividades ainda separadas do time titular, mas treinando com bola, diferente do Lucas Evangelista. O Everton e Paulinho treinam com bola nesses últimos dias. Ou seja, pelo menos clinicamente, se não estão 100% aptos, mas pelo menos já estão numa condição bastante avançada na recuperação, dependendo, claro, agora de evolução física. Será que eles vão aparecer no final de semana? Enfim, lembrando que, qual é o teor do vídeo? Mostrar que esses caras foram a Porto Alegre e um outro time ficou para fazer mais 2 atividades complementares também de posicionamento tático, de leitura técnica de jogo, pensando, claro, na decisão do próximo sábado, e vão se encontrar com os atletas que foram a Porto Alegre, lá em Lima, na quarta-feira. Time, então, base que o Abel deixou aqui e que eu acho que dificilmente deve ter alguma mudança. Lógico, a gente sabe que o Abel sempre pode blefar e aparecer com aquele planinho surpresa. Mas, meus amigos, recentemente, no que o Palmeiras apresentou de qualidade de atletas que tiveram desempenho, digamos assim, pouquinho melhor nessas últimas semanas, a pegar também o que aconteceu no jogo contra a LDU, um Palmeiras que ficou aqui em São Paulo com Carlos Miguel, titular, Kelvin para lateral direita, Gomes, capitão, Murilo, que não tá jogando nada, mas ficou valorizado ainda por Abel, Bruno Fux, esse tem que ser titular absoluto, e pra lateral esquerda, Piquerez, que também não tá jogando nada, diga-se de passagem. Ou seja, linha de 5, Bruno Fux provavelmente como líbero. Andréas Pereira ficou por aqui. Rafael Veiga e Alan. Ou seja, 3 meio-campistas, Alan pela direita, Veiga pela esquerda e aqui centralizado, o Andréas Pereira. E lá na frente, Flaco Lopes e Vitor Roque, ou seja, um time titular ficou aqui em São Paulo. O que pode ser mudado desse time para a final da Libertadores? Acredito que muito pouco. Talvez o Abel trabalhar com Aníbal Moreno, se ele aproveitar bem o jogo contra o Grêmio, e aí entrar no jogo sábado contra o Flamengo para fazer uma função tática de, por exemplo, grudar no Arrascaeta. E de resto, não vejo ninguém nessa condição. Talvez o Sousa no lugar do Rafael Veiga, central Aníbal, para o Palmeiras ter um time parecido com o que foi no jogo contra a LDU, com 2 pontas agudos, também para atacar um pouco mais o Flamengo e não ficar só especulando a partida. É isso que eu vejo de mudanças, porque nem Maurício, nem Felipe Anderson, Emiliano, ninguém desse time reserva que vai jogar em Porto Alegre eu vejo com condição de iniciar entre os titulares, exceção a esses 2 caras. Um deles não está muito bem, aliás, está péssimo, que é o Aníbal Moreno, e o outro é o Sousa, que é uma grande interrogação. Então é isso que tem de desenho para o próximo sábado, 95% do time pronto para a final da Libertadores. Com um detalhe, e o Paulinho, que treina com bola? Muita gente se pergunta, vai pro jogo? Não vai pro jogo? A informação que eu tenho é que é chance praticamente nula, 0,000 do Paulinho ir ao banco de reservas. A não ser que, por algum milagre, a não ser que ele, sei lá, peça muito, e aí naquela condição que acompanhamos no Mundial de Clubes, para ser um cara que jogaria 15, 20 minutos no máximo, para tentar, numa final de Libertadores, ajudar o Palmeiras. É uma chance muito remota do Paulinho aparecer. Por que que, obviamente, o Everton, o Evangelista e o próprio Paulinho, que estão lesionados, viajaram? Porque fazem parte de um grupo que, se for campeão da Libertadores, vão aparecer na premiação para receber suas devidas medalhas, apenas pelo ato protocolar. Tá bom? Então, não crie essa esperança de que o Paulinho vá aparecer no banco de reservas contra o Flamengo. Pelo menos por hora, até esta noite de segunda-feira aqui que eu tô gravando esse vídeo atualizando essa informação. Muito, mas muito assim, praticamente zero a chance do Paulinho jogar. O que é uma pena, porque eu, Felipe Facincani, se estivesse na comissão do Palmeiras, eu conversaria com o Paulinho, com o departamento médico, e aí? Se ele estiver no banco para jogar 15, 20 minutos, vai prejudicar clinicamente, não fisicamente, porque fisicamente a gente sabe que o jogador tá nessa readaptação de condição.
clinicamente, que é o importante, que é onde tá a questão cirúrgica. Clinicamente, se esse cara for para um jogo, for para um choque, ele tá pronto? Ele aguentaria um período curto de 15, 20 minutos numa hipotética prorrogação? Ou então, se tiver um jogo bem encaminhado pro Palmeiras, vamos supor, vencendo por 1-0, precisando de um cara no segundo tempo para ser uma peça decisiva, o Paulinho jogaria, poderia entrar? Se a resposta fosse sim, eu teria o Paulinho como opção. Haja vista o que ele fez numa condição muito pior, que agora ele tá recuperado, clinicamente. À época do Mundial de Clubes, o Paulinho estava sem condições e ele foi para um sacrifício. Então, se ele foi para um sacrifício e ajudou no Mundial de Clubes, por que não poderia estar numa final de Libertadores? Eu repito, se eu tivesse essa condição, pra mim, jogaria. Pra mim, estaria pelo menos no banco para entrar em alguns minutos desse jogo, minutos importantes para ajudar a decidir uma hipotética final em favor do Palmeiras. Portanto, agora fica a cargo de um mistério até a decisão, como o Flamengo também tá no mistério dele. Léo Ortiz, que não viajou a BH, Pedro, que também não viajou a BH. Esses dois jogadores titulares absolutos, que são fundamentais para o time titular do Flamengo, vão para o jogo sábado? Léo Ortiz pode ter mais chance. E o Pedro, que deram como descartado, fora da decisão, cravando os jornalistas lá do Rio de Janeiro. Será que não pode aparecer, assim como apareceu, por exemplo, o Paulinho no Mundial, para entrar 15, 20 minutos numa final? Eu acredito que não, mas se por um lado o torcedor do Palmeiras cria esperança no Paulinho, por que não pode o torcedor do Flamengo criar esperança no Pedro? Ou seja, mistérios que veremos nas próximas horas, mas de acordo com a informação que eu tenho em relação ao Paulinho, a chance é praticamente zero do Paulinho participar de alguma minutagem em Lima, foi apenas para protocolarmente, caso o Palmeiras conquiste o título, estar no palco para receber a medalha e fazer a festa com os companheiros. A ver o que vai acontecer. E aí, você curtiu a ideia? Colocaria o Paulinho para jogar? Se tivesse essa condição, na minha opinião, eu colocaria. E você aí do outro lado? Comenta aqui pra mim, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, por gentileza, e me siga aqui também no meu Instagram, tá bom? Te espero pra gente falar muito mais de Palmeiras ao longo desta semana e, claro, nesta terça, pós-jogo de Palmeiras e Grêmio, também projetando a final da Libertadores. Até a próxima, meus amigos. Curtiu o time pra final da Libertadores? Faria alguma alteração? Participe aqui comigo. Hype o conteúdo. Valeu!